Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Ó grande Deus, grande Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Livra-nos do mal e da tentação. Que o Teu Espírito Santo esteja agora visitando cada casa, cada lar, cada família que estão comigo neste encontro. Que haja paz na vida de todas essas pessoas, meu Deus, que estão assistindo agora esta aula. Meu Deus, nós falamos que hoje iniciaríamos mais uma jornada de estudos especiais. E olha, meu Pai, nós vamos estudar a Tua lei. E eu te peço, Senhor, que todos os nossos alunos terminem esta aula cheios da Tua presença, do Teu conhecimento, que é derramado sobre todos os que buscam com integridade e coração quebrantado a Tua sabedoria. E todos esses irmãos e irmãs estão participando, meu Deus, porque eles desejam te conhecer mais, ter relacionamento contigo. Te revela nesta manhã. Tu és o Deus que se revela àqueles que te buscam. Tu honras aqueles que te honram, meu Pai. Então, meu amado Deus, honra meus irmãos com uma dose substancial de graça e sabedoria. Que fique marcado este dia na vida de cada um como o dia da visitação de Deus. Que haja cura, que haja libertação, que haja reconciliação, que haja renovação e, acima de tudo, que haja salvação, meu Deus. Que através desta rede social o Teu poder possa se manifestar na vida de todos os que creem e confiam em Ti, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, muito bom dia. Bom dia, querido, bom dia, querida irmã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família, com a sua casa, com os seus negócios. Seja muito bem-vindo a este encontro semanal com Deus. Desligue-se de tudo agora. Não permita que nada distraia você neste momento. Faça aí da sua casa, do seu monitor, do seu celular, do seu televisor, um altar. Eu quero que quando acabar esta aula, você possa dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ter assistido. Obrigado, meu Deus. Hoje eu tive um encontro com o Senhor. Hoje eu fui renovado. Amém, irmãos? Então, eu quero, desde já, convidar você para cantar comigo um hino que vai para aqueles mais antigos, assim como eu, que vai te remeter a um tempo outrora, mais um tempo abençoado, em que nós tínhamos cantores e adoradores também com tanta qualidade como temos hoje.
Então eleve seus pensamentos a Deus e cante conosco esse louvor. Os mais antigos vão matar a saudade. Ricardo, um grande abraço, meu irmão. Rosângela, Thompson, um grande abraço, meu irmão. Canta conosco. Canta conosco. É lindo. Quem souber o nome do cantor, escreve aí. Olha que coisa linda. Entrei no templo, Aleluia. Dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Eita, aleluia. desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez, mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. José de Paula, é isso mesmo. Esquece o pecador que Júlia lá em Portugal, José de Paula, Júlia. alegria em pecar. Então senti de mansinho de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Muito bem, Luiz. Feliz com Deus, sigo a cantar. Vou receber esse elogio, viu? Não vou ficar chateado, não. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Meus irmãos, que o Espírito de Deus, que o Espírito do Senhor ilumine a sua mente, aonde quer que você esteja agora, nesta manhã, me acompanhando aqui esta aula. Escute com atenção, escute com atenção o que eu vou lhe dizer agora, e se puder anote. Isto vai lhe servir para o resto da sua vida, tá certo? Hoje nós estamos começando uma série especial chamada Os 10 Mandamentos. Hoje é a abertura. Eu quero fazer uma introdução para você, para responder algumas questões sobre os 10 mandamentos. E eu quero que você preste muita atenção, porque algumas coisas que nós vamos falar hoje aqui vai talvez romper com alguns paradigmas que você tenha, não é? Não só você, mas muitos. Eu vou te falar, inclusive, de uma pesquisa que existe, que já foi feita há algum tempo, sobre a opinião dos nossos irmãos, dos cristãos evangélicos, sobre os 10 mandamentos, não é? E você vai verificar junto comigo, nessa pesquisa, que há uma falta de coerência, mesmo no meio dos nossos irmãos, mesmo no meio dos cristãos. E nós, irmãos, precisamos estar livres de qualquer dúvida, de qualquer incerteza. Nós temos que ter convicção daquilo que Deus quer nos ensinar. Então, eu peço sua atenção. Desligue-se de tudo, afazeres de casa, telefone, o outro zap, esquece tudo agora, presta atenção, são 40 minutos só que nós vamos estudar aqui e Deus com certeza vai falar ao seu coração, amém? Então, presta muita atenção. Queridos, em todas as particularidades que nós temos com Deus, a quem nós servimos, em todas elas, nós temos uma particularidade extraordinária, viu, Neto Prachedes?
é uma particularidade extraordinária que só quem tem somos nós com Deus. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, é o único Deus que se revelou, viu, Ivanice? O nosso Deus é o único Deus em todos os tempos, em todas as épocas. É o único Deus que se revelou de uma forma inequívoca e que falou audivelmente a todo o seu povo. Não existe registro na história de que tenha acontecido com nenhum outro tipo de religião, com nenhuma outra fé, que tenha os seus credos, suas crenças, os seus deuses, que esse Deus tenha se revelado de forma inequívoca e de forma audível, tenha falado, o próprio Deus falando e o povo dele ouvindo. Somente o nosso Deus falou. Olha, é o único da história. Nós cremos que Deus fala de muitas maneiras. Eu sei que você e eu crê nisso. Nós cremos que Deus fala de muitas maneiras. Nós aprendemos que Deus pode falar dentro do nosso espírito, pelo nosso entendimento. Ele nos fala através da sua palavra, não é? Da sua palavra escrita. Ele nos fala por meio de homens e mulheres, profetas do Senhor, são usados para transmitir a sua palavra. Ele nos fala através das circunstâncias que estão à nossa volta e dos acontecimentos. Ele nos fala através da história. Pode também nos falar através da natureza. Pode nos falar através da natureza. Não é, Gisele? Pode nos falar através da natureza. Hoje pela manhã, eu visitando os stories, né? Os stories, e aí alguns irmãos postam suas mensagens, suas palavras doces, seus bom dias, enfim, postam aquelas coisas bacanas, e eu percebo ali uma foto de um nascer do sol, lindo, um nascer do sol que é um presente de Deus, nos stories da irmã Vânia Charamba. E naquele momento eu fui compungido a comentar sobre aquela foto, sobre aquele momento. Os céus proclamam a glória de Deus. É Deus falando conosco através da sua natureza, da beleza da sua criação. Meu Deus, que coisa linda! O mar, o horizonte, o céu, as palmeiras. Meu Deus, que imagem espetacular, arrebatadora, né? Um presente de Deus para a irmã toda manhã ao acordar, perceber aquele presente de Deus ali, né? Isso é lindo. Então Deus também fala conosco através da natureza. Agora, mas ele falar diretamente, de forma audível, é outra coisa, é algo completamente diferente, é algo extraordinário. Eu me emociono, irmão, me arrepio. Você adorar a um Deus que ele pode falar com você. Ele não apenas te escuta, mas ele pode se comunicar com você, falar com você dessas maneiras todas. Mas ele falou com o seu povo, ele com a sua boca, a boca de Deus falou. O povo ouviu a voz de Deus. E eu vou te contar como aconteceu isso. Olha, se nós lermos as histórias das culturas, né? Das culturas humanas, né? Quem estuda, né?
principalmente filosofia, essas matérias que levam você a estudar a cultura dos povos, não é? As culturas dos povos antigos, não é? Como história, por exemplo. Todas elas creem que de alguma maneira, em homens e mulheres privilegiados que ouviram da parte do sagrado, não é? Que eram homens santos, que usaram elementos como fogo, sangue, para se comunicar com os seus deuses. Mas um Deus que fala de forma audível e diretamente com o seu povo, nós só encontramos um. Não há registro em nenhum lugar do mundo, na história, que exista outro Deus que tenha falado como vocês estão me ouvindo aí. Deus falou com o seu povo. E este episódio, ele é narrado claramente nas Escrituras Sagradas. E nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Então abre aí a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, e eu vou ler aqui para você e você me acompanha. O que nós vamos ler, Deuteronômio 5, o que nós vamos ler é uma repetição do que está no livro de Êxodo, no capítulo 20. E este é o texto em que Moisés recorda ao povo o episódio dos 10 mandamentos. Vamos ler? Muito bem. Deuteronômio capítulo 5. Muito obrigado, Neto. Neto está meu auxiliar aí, colocando na tela Deuteronômio 5 para você não esquecer. Amém, Moema, Deus é fiel. Muito bem, versículo 1 até o 22, olha só. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendei-los-eis e guardá-los-eis, para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe, não com nossos pais, fez o Senhor esta aliança conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Face a face o Senhor falou conosco por meio do fogo. A voz de Deus foi ouvida. Naquele tempo, disse Moisés, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque vós temestes o fogo e não subistes o monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido.
Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. E não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim ele as entregou. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, esta leitura é uma releitura do capítulo 20 do livro de Êxodo. Este era o propósito do Senhor. Ele queria falar de forma direta ao seu povo. O propósito inicial de Deus, revelado lá no monte, era que Deus pudesse revelar e transmitir os seus mandamentos de forma direta ao seu povo como um todo, de modo que não houvesse nenhuma dúvida, para que todos tivessem a certeza de que foi Deus que falou. Porém, foi o próprio povo, que não suportou a exigência da santidade. Vai ser o próprio povo que vai dizer a Moisés, depois desse primeiro episódio, em que eles ouvem diretamente a voz de Deus, porque ao ouvir a voz de Deus, a terra tremia, a montanha fumegava e o povo tremia de medo. Eles então, eles tinham que se santificar também, para preparar os seus corações para ouvir ao Senhor diretamente. Mas eles disseram o seguinte a Moisés: não queremos, Moisés, temos que nos santificar, e quando o Senhor fala, tudo treme. Nós confiamos em ti, nós preferimos que você suba ao monte e fale diretamente com o Senhor. Você mesmo fale, e o que ele lhe disser, você nos diz. Sobe tu ao monte, santificas-te tu mesmo, ouves o que Deus tem para dizer, e depois você nos conta, e nós cumpriremos. Mas não era esse o propósito original de Deus. O propósito original de Deus era falar diretamente ao povo. Agora, fica aqui a primeira nota para nós. É bom que nós sigamos o princípio da palavra, que nos ensina a buscar a comunhão da igreja, a buscar a comunhão da família de Deus e ouvir a transmissão da palavra do Senhor. E sem dúvida, nós cremos que Ele nos fala através dos seus servos, que Ele levanta para transmitir a sua palavra. Mas isso não nos dispensa de gastarmos tempo em comunhão com Ele, para que Ele nos fale através de seus servos. Nunca dispense, irmãos, o tempo de intimidade com o Senhor, pois Ele quer lhe falar diretamente. Busque isso no seu isolamento, na sua solidão, na madrugada, na noite, quando você se sente solitário, sozinho. Busque a Deus na sua intimidade, só você e Ele. Ele tem desejo de nos falar, de nos orientar, de se comunicar conosco, mas Ele não consegue,
Porque nós, na maioria das vezes, não nos abrimos para Ele, não buscamos. Nós apenas oramos, clamamos e pedimos. Ele quer te ouvir, meu irmão, na sua intimidade. Você sozinho, você e Ele. Ali, quando você estiver só, fecha teus olhos, mergulha na presença de Deus e fala com Ele, como se estivesse falando a um amigo, a um pai. Ele está do teu lado, Ele quer te ouvir, mas Ele quer falar com você. A maioria dos crentes não quer ouvir de Deus, ele quer ouvir dos outros irmãos, só quer ouvir dos outros irmãos. O irmão falou, o pastor falou, o missionário falou. Irmão, vai buscar a tua intimidade com Deus. Busca a tua intimidade com Deus. Ele tem desejo de falar contigo. Ele quer te orientar como um pai orienta o filho. Tá bom? Mas apesar do povo ter mudado o propósito original do Senhor para transmitir sua palavra, não muda o fato de que nesta ocasião o Senhor tenha falado diretamente ao seu povo, e esse registro é importantíssimo para nós. O cuidado de Deus com seu povo é admirável, único, inigualável, irmãos. O que Ele queria era poder falar àquele povo diretamente. O seu povo tinha saído do Egito fisicamente, mas espiritualmente, psicologicamente, ainda estavam lá. A mentalidade do povo ainda era uma mentalidade de escravo. Afinal, 430 anos era muito pouco tempo, era muito tempo para se esquecer tão rápido, não é? Não havia coesão naquela multidão de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. Eles ainda eram uma espécie de uma nação, mas não era uma nação organizada. Era um povo com um ancestral em comum, mas não tinham desenvolvido o sentimento de nação, de organização como um povo, como um todo, né? O Senhor, através de Moisés, note bem, nós vamos construindo aqui o pensamento, para você ir entendendo até chegar aos 10 mandamentos. O Senhor, através de Moisés, teria que dar ao povo não apenas uma direção para seguirem pelo deserto, porque não havia mapas, né? Não havia GPS, nem sinalização, nem trilha e nem caminho, não havia nada, era só deserto, né? Mas não somente o Senhor precisava, através de Moisés, dar uma direção física, mas uma nova direção para o caminho de uma nova vida, uma direção para uma nova forma de se comportarem, uma direção para uma convivência diária e comunitária desta grande comunidade, não é? O homem que caíra em pecado lá no jardim e que quebrara a comunhão com Deus, trouxera também a quebra de todas as relações entre os homens. Basta lembrar que os primeiros filhos acabaram por ter um relacionamento tão complicado que um matou o outro, né? E a partir daí, todas as relações foram contaminadas. O Senhor vinha então dar ao homem um roteiro claro para o restabelecimento da vida com Ele e com o próximo. E por meio desses 10 mandamentos, ou essas 10 palavras, como também eram chamadas naquela época, por meio dessas 10 afirmações, indicaria o modo de vida que permitiria a comunhão com Ele e a paz entre as pessoas. Agora, alguns aspectos dos 10 mandamentos, eles são únicos, né? Primeiro, é uma revelação direta de Deus ao seu povo sem mediador. Era Deus falando diretamente com o povo. Não terás outros deuses diante de mim. Deus falando e o povo ouvindo e tremendo de medo. O monte fumegando, a terra tremendo, e Deus falando. Os 10 mandamentos, o Senhor transmite audivelmente e todo o povo ouviu.
eles estavam parados ali na base do monte, não é? Todo o resto do conjunto da lei é dado a Moisés, que é um intermediário, e Moisés transmite ao povo, mas os 10 mandamentos o povo ouviu diretamente de Deus, e como revelação direta do próprio Deus, nós podemos colocar os 10 mandamentos, note bem, os 10 mandamentos ao lado dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus que está conosco, e ele trouxe seus ensinamentos. Então os 10 mandamentos, Deus falando ao povo, e aqui, novo tempo, Jesus, revelação de Deus, Deus manifestado entre os homens, falando também diretamente aos homens sem intermediário. Então nós podemos colocar os 10 mandamentos ao lado dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi Deus conosco também, né? Deus habitando entre nós, falando diretamente, sem nenhum intermediário. É Deus falando conosco. O único texto que nós temos do Antigo Testamento, todo o texto, sem dúvida, é revelação divina, mas que é palavra direta de Deus para o homem, sem intermediário, é o texto dos 10 mandamentos. Logo, a sua importância, o seu peso de valor imensurável e significativo para nós, né? Segundo, presta atenção, irmãos, porque eu estou falando, presta atenção, tem coisa, tem chave, tem segredo, tem mistério, presta atenção, e o Espírito vai te ajudando a entender. Segundo, é que essa palavra, ela não foi dada, ela não foi apenas falada pelo Senhor. Presta atenção, olha só, o único Deus que falou diretamente com o seu povo, mas esta palavra, esses mandamentos, eles não foram apenas falados para o povo ouvir, mas também o próprio Deus escreveu. Ele não só falou, mas ele escreveu com o dedo dele. Você entende isso, irmãos? Veja que coisa linda. É Deus falando e escrevendo para nós. Essa é uma particularidade muito interessante, pois ficamos com a ideia de que todos os demais deuses que existem por aí, ou que se dizem existir, que se proclamam deuses, são analfabetos. Pelo menos eles nunca escreveram nada, né? Mas o nosso Deus, ele escreve também, e deixou escrito em tábuas de pedra. E aqui fica a ideia de que quando se escreve em pedra, é porque é para durar, ou seja, é uma coisa para durar, para a eternidade. Foi escrito em pedra por causa da eternidade do valor que tinha os escritos, do peso, da continuidade daquilo que Deus transmitiu ao seu povo. Os 10 mandamentos é lei. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Os 10 mandamentos é lei, mas não é seguida de punição. Os irmãos repararam isto? Vocês repararam nisto? Os 10 mandamentos é lei, mas não existe a punição pela quebra dos mandamentos. Irmão Isaías, eu nunca ouvi. Não, mas vamos lá, vamos ler a palavra, vamos ler. Os 10 mandamentos é lei, porém não é seguido de punição. Talvez você nunca tenha reparado nisso, mas repare agora. Não terás outros deuses diante de mim. Se você tiver, vai acontecer assim, assim, assim. Está escrito isso? Tem punição? Por quê? Fica aí comigo, fica aí que você vai saber. Você vai saber. Tem mistério, tem código, tem chave para você abrir e entrar
nos salões de Deus e desvendar a sua palavra, desvendar a sua escritura. Deus quer falar com você. Não perca a sua intimidade com Ele. Você vai saber. Vamos lá. Os 10 mandamentos é lei, ok? Porém não há punição seguido. Ou seja, veio a lei, mas ao mesmo tempo não tem a punição pela quebra da lei. Agora, lendo o resto da lei, não os 10 mandamentos, mas o restante da lei, os irmãos vão encontrar que, normalmente, existe uma aplicação da lei e, em seguida, existe uma punição. Ou seja, se fizerdes isto contra a lei, esta é a condenação. Você vai pagar assim, assim, assim. Mas aqui, nos 10 mandamentos, nós não temos aqui o estabelecimento das punições. Apenas o Senhor diz: não faça isto, não faça aquilo. O que faz com que os 10 mandamentos fuja um bocado do aspecto jurídico da lei e caia dentro de um código de aliança. Um código de aliança. Era um conjunto de regras para um princípio de vida em comum. Ou seja, para que vocês possam viver em paz comigo e entre os outros, sigam esses princípios. Aleluia! Mas também, irmãos, é curioso olharmos e vermos que todos esses mandamentos, eles abrangem todos os aspectos da vida, né? E desse modo, eles quebram aquela barreira que o homem gosta tanto de estabelecer, que é uma diferença. Presta atenção, porque Deus vai falar com você. Deus já está falando com alguns, presta atenção. Desse modo, eles quebram aquela barreira que o homem, nós gostamos de estabelecer. É uma diferença entre o sagrado e o secular, a minha vida religiosa e a minha vida cotidiana, a minha vida diária. O homem gosta de compartimentar a vida e desta maneira cria uma dificuldade que Deus não queria que existisse. Vou explicar melhor. Muitas vezes o crente acaba até por aceitar essa dicotomia, que é uma coisa que Deus não aprova, que Deus nunca sugeriu nem ordenou, pelo contrário. Ou seja, é uma coisa, é o que o homem quer, é o seguinte: ele quer uma vida secular e a outra coisa é a vida religiosa ou sagrada. Ou seja, no domingo ele vive uma coisa, ele adora, ele vem à igreja, quer dizer, quando podia, né? Mas vem, ainda hoje tem o culto presencial, mas vem à igreja, adora a Deus, faz as suas orações, entrega as suas ofertas, os seus dízimos, e não vive de segunda a sábado a mesma vida do domingo. Ou seja, a minha vida religiosa na igreja, no domingo, com os irmãos, com o pastor, minha adoração a Deus, minha leitura da Bíblia, isso eu não largo, isso eu não deixo. Mas de segunda a sábado não vive a sua vida sagrada religiosa. É a postura, é a linguagem, é a cultura que tem quando está entre os crentes. Na igreja é uma, e outra postura quando está no mundo, vivendo entre seus colegas no mundo secular. É triste, irmãos, quando um irmão, por exemplo, é abordado por outro irmão da igreja no seu contexto de mundo, e de repente leva um susto, porque eita, o irmão da igreja, e agora? Isso não deveria existir, porque está vivendo
Por quê? Porque isso é porque ele está vivendo totalmente igual àquelas pessoas que não temem a Deus. Irmãos, quando Deus estabelece a lei abrangendo todos os aspectos da vida, lembrem-se, presta atenção para você aprender. O povo saiu do Egito, uma nação de quase 3 milhões de pessoas, viveram 430 anos escravos, sob o jugo de Faraó, precisavam viver agora em comunidade, precisavam viver em tribos, precisavam viver como vizinhos, em condomínios, precisavam de orientação, precisavam de lei, precisavam de ordem, para viver em paz com Deus e com o seu próximo, com o seu vizinho, com o seu familiar. Precisava ter orientação para a vida, precisava ter discernimento de como viver. Não poderiam viver como viviam no Egito, tinham que viver agora uma nova vida, a vida de Deus. E Deus precisava estabelecer leis que abrangesse todos os aspectos da vida, todos os aspectos da vida deles. E se Deus está presente, irmãos, tudo é sagrado. Não é somente na igreja que as coisas são sagradas. A sua vida é sagrada, onde você estiver é vida sagrada. Os mandamentos de Deus não são apenas para adorar a Deus ou servir a Deus, mas é para servir o próximo, servir a família, servir a comunidade, servir aos fracos, oprimidos, aos mais debilitados. Então, é por isso que cada aspecto dela, da sua vida, é mencionado nos 10 mandamentos que o Senhor nos deixou. Esse texto deixa claro que o amor e o serviço a Deus têm obrigatoriamente que se estender ao próximo. Amar ao Senhor ou fazer um serviço religioso que não alcança o próximo não é algo que vem de Deus. O texto é feito de tal maneira, irmãos, em que aquilo que nós temos em relação ao Senhor segue-se de forma naturalmente naquilo que nós temos em relação ao nosso próximo, porque era isso que Deus queria que ficasse claro. Presta atenção, mais tarde o apóstolo João, na sua carta, ele vai lembrar isto: aquele que diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, e o João é muito taxativo, ele diz: aquele que não consegue amar o seu irmão é mentiroso. Como é capaz de amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão a quem ele vê? Os 10 mandamentos, irmãos, explicam de uma forma clara que Deus, que o Senhor pretende que o serviço prestado a Ele e a comunhão com Ele se estenda na sua vida prática, naquilo que acontece em nossa relação com o próximo. Os 10 mandamentos são comentados e explicados por Jesus no seu ministério. Jesus gasta tempo mostrando não apenas o cumprimento da lei, mas mostrando o coração, o espírito daquilo que Deus queria transmitir ao nos dar os 10 mandamentos. Interessante, irmãos, porque entre os seguidores de Jesus existe uma controvérsia, mesmo entre os seguidores de Jesus. Como eu te falei da pesquisa, existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, inclusive, entre os cristãos evangélicos, sobre a questão dos 10 mandamentos. A pergunta era: os cristãos como cristãos são obrigados a cumprir os 10 mandamentos ou não? Os cristãos como cristãos, eles são obrigados a cumprir os 10 mandamentos ou não? Essa era a pesquisa. E a pesquisa mostrava uma significativa confusão entre os crentes.
Havia cristãos que entendiam que nós devemos ou deveríamos seguir estritamente os 10 mandamentos e que isto era implicativo na salvação. E outros, esse era um grupo. O outro grupo dizia que nós não estamos debaixo da lei, portanto os 10 mandamentos não tem mais nada a ver conosco, isto é a lei judaica, não temos que nos preocupar minimamente com isto, nós vivemos em outra dispensação e não temos nada a ver com a lei. Ora, irmãos, tanto uma posição quanto a outra falham clamorosamente. Costuma-se dizer que a virtude, ela está no meio. Dizer que o cumprimento dos 10 mandamentos é obrigatório para a salvação é deixar de entender que a salvação vem apenas por meu Jesus. A salvação vem somente por Jesus. Então, dizer que o cumprimento dos 10 mandamentos é obrigatório para a salvação é deixar de entender que a salvação vem apenas por Jesus. O apóstolo Paulo, ele explicou isso claramente, sem deixar nenhuma dúvida, que pelo cumprimento da lei, ninguém seria salvo. Isso está lá em Romanos 3, 19 e 20, diz assim, Romanos 3, 19 e 20, ele diz assim, para provar, vou lhe falar. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito a quê? Ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isto, sobre esta irrefutável verdade, você pode ler o Sermão da Montanha, aonde Jesus explica o coração da lei. E quando nós vemos o que está no âmago dela, nós percebemos que de fato não conseguimos cumprir. É por isso que Jesus veio, é por isso que ele precisou morrer por nós. Mas por outro lado, irmãos, dizer que os 10 mandamentos não têm qualquer peso ou significado para nossas vidas é também deixar de entender a importância que estas palavras têm e que foram transmitidas por Deus ao seu povo com um valor eterno, não é? Guardemos então, de forma breve, a implicação que esta palavra tem para nós. Eu separei 3 coisas, eu quero deixar aqui 3 coisas para vocês. 3 coisas, presta atenção. Primeiro, o decálogo não deve ser visto como uma lista pesada de leis que nós temos que cumprir. Ela deve ser vista como um compromisso de vida para com Deus e para com o meu próximo. Um compromisso de vida para com Deus e com o meu próximo. Irmãos, as leis de Deus nos dão noção de como devemos viver uma vida digna e agradável ao Senhor. Ela indica a atitude certa em relação a todos os aspectos da vida. Quando entendemos o que os 10 mandamentos significam, à luz do Sermão da Montanha, da explicação do próprio Deus, da explicação do próprio Jesus, que é o próprio Deus na terra, fica claro para nós a importância que elas têm na nossa vida como cristão, né? Agora, segundo, os 10 mandamentos, eles servem de um modo extraordinário para a nossa autoavaliação.
A Bíblia diz que o homem deve se examinar a si mesmo. A Bíblia nos exorta a fazer isto. Uma vida sem avaliação, irmãos, uma vida sem avaliação, ela perde muito do seu rumo, do seu sentido. Nós temos que parar para reavaliar, rever as nossas vidas, nossos conceitos, não é? Em que estamos trabalhando, tratando, em que estamos falando e vivendo, é preciso rever. Se não estamos nos desviando do propósito original de Deus. E os 10 mandamentos, eles servem para nos orientar nisso. Muitas vezes nós gostamos de fazer esse tipo de avaliação somente no final do ano, né? No final do ano, o balanço da vida, dos planos, dos projetos. Mas os 10 mandamentos são o roteiro perfeito, extraordinário para uma autoavaliação, para nós percebermos, olhando para ele, se estamos vivendo da maneira como o Senhor gostaria que estivéssemos vivendo. Serve para a gente acertar os ponteiros do nosso coração com o Pai. E em terceiro lugar, longe de olharmos para os 10 mandamentos como algo que nos esmaga, sabe, que nos impõe, é uma dura carga, não. Devemos entendê-los através dos olhos de Jesus. Entender que não estando aí a nossa salvação, mas por meio de Cristo sua salvação, nós fomos capacitados para viver os 10 mandamentos. Não pela força, não pela habilidade de cada um, mas pela habitação do Espírito Santo em nossos corações. Eita, glória a Deus! Não foram, eles foram, digamos assim, eles foram dados ao povo, e o povo de Israel não conseguiu cumprir. Mas, presta atenção, o novo Israel de Deus, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, ela foi capacitada de um modo especial, porque pela presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos. Repito, não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas capacitado pelo Senhor, nós podemos colocar em prática aquilo que está aqui na palavra de Deus e aquilo que nos é dado pelo Senhor. Nós podemos sim pôr em prática através do Espírito Santo em nossa vida. O que significa, então, de uma forma, vamos dizer assim, mais profunda, cada um desses mandamentos? O que significa, de uma forma mais profunda, cada um desses mandamentos? O que eles significam? O mandamento primeiro, o segundo, o quinto, o 10º. O que significa de forma profunda esses mandamentos para nós? Quais são as suas implicações práticas que eles têm para nossas vidas? Como nós podemos pegar essas 10 afirmações feitas há milhares de anos, transportá-las para a nossa realidade como crente em Cristo no século 21? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos pegar esses mandamentos, transportar eles para hoje, para agora, e viver como crentes em Cristo agora no século 21? Como é que nós podemos viver? Quais são as implicações práticas que eles têm para nossas vidas? O que significa todos eles de forma profunda para nós? O mandamento número 1, o 2, o 3, o que significa? É isso que nós vamos aprender. Cada mandamento de per se, um por um, nós vamos estudar para saber exatamente o que significa, qual o significado para a nossa vida e como aplicá-lo aqui, no dia de hoje, agora, século 21, em Candeias, Jaboatão, Pernambuco, aqui, onde você está aí na sua casa, eu aqui. Se os irmãos voltarem na próxima semana, e Deus nos permitir,
nós vamos fazer essa jornada. E cada domingo pela manhã, se Deus me permitir, estarei aqui ensinando aos irmãos cada um desses mandamentos, procurando entendê-los na sua realidade original, na sua interpretação no Novo Testamento e na sua implicação para a minha, para a sua, para a nossa vida. Eu lhe convido a participar dessa jornada, os 10 mandamentos. Na próxima semana, se você vier, nós estaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você gostou desta aula, dá o seu like, deixa aí o seu coração, compartilha, manda um textozinho. Irmão Isaías, foi bênção para mim, Deus me abençoou poderosamente, eu aprendi, eu gostei. Na próxima semana eu vou estar junto, eu quero aprender mais do Senhor. Então vai aí dando aí a sua palavra, porque isso é bom para a gente vai, né, colecionando aí essas afirmações para a gente buscar a Deus, né? Rita, o próximo domingo, Rita, se Deus quiser, estamos juntos. Então eu espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou o meu. Olha, irmãos, Deus tem falado maravilhosamente, profundamente a nós todo domingo na aula da escola dominical. Eu tenho buscado a Deus, tenho conversado com Deus na minha intimidade, para Deus falar comigo aquilo que eu devo falar para você. E Deus tem feito isso, e eu louvo ao Senhor, porque é somente através dele, por ele, para ele, tudo é por ele e para ele, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um domingo abençoado, 4 horas, culto de adoração, culto da família. Estaremos juntos também aqui, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana, querendo Deus.